Meus amigos, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Hoje nós acompanhamos, e foi com absoluta exclusividade, aquela mesa redonda, a vida no Ministério do Trabalho, na subdelegacia do Ministério do Trabalho aqui de Marília, entre representantes, de um lado, dos trabalhadores das empresas de ônibus urbanos aqui de Marília, e o sindicato e as empresas, né? O advogado representando as empresas. De um lado, trabalhadores, do outro lado, os patrões. Não foi demorado, não foi rápido até, mas não houve acordo. Eu acho que esse é o assunto principal que nós temos nesta edição do nosso Hora H, até porque há toda uma expectativa com relação a esse entendimento na campanha salarial de 2013 dos trabalhadores, motoristas e cobradores, sobretudo, das empresas de ônibus do transporte urbano. Isso por quê? E por que esse foco todo em cima desse assunto? Diante de tudo que está acontecendo envolvendo as licitações dos ônibus urbanos que foram anuladas pela Justiça, os contratos com as empresas que estão aí, que foram suspensos, e a determinação da Justiça de se fazer novas licitações. E você vai dizer, mas se as licitações foram anuladas, se os contratos foram suspensos, se novas licitações foram determinadas, o que é que as empresas ainda estão fazendo aí? Bom, aí é outra história, são os meandros da Justiça, os caminhos todos, as capilaridades todas existentes no Judiciário, que, feliz ou infelizmente, não sei por qual ótica você está observando essa situação, analisando essa situação, mas continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Verdade é que nós temos duas empresas operando, a Grande Bauru e a Sorriso. Temos uma empresa de stand-by, está lá no banco de reservas, esperando o momento em que, na expectativa dela, será determinado que ela volte, até que a Prefeitura proceda à realização de novo certame licitatório para os ônibus aqui na cidade. Então, tudo ainda em compasso de espera. Há quem diga que essa semana, nós já estamos na quinta-feira, mais ou menos início da próxima, tudo se definirá, mas quem diz isto referentemente a esta e a próxima semana já disse isto referente à semana passada, anterior, enfim, a gente fica num compasso de espera, tentando aí antever o que possa acontecer. A verdade é que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte nessa história das empresas de ônibus. Mas, voltando à vaca fria, voltando à questão relacionada com a mesa redonda, não teve acordo e, me parece, restou uma insatisfação enorme por parte dos trabalhadores, até porque, olha que situação difícil, que perrengue. De um lado você tem os trabalhadores que estão vinculados às novas empresas, que continuam com os salários anteriores, R$ 1.200 é o salário do motorista, R$ 800 é o salário do cobrador. Aí eles tiveram o INPC, que é o índice do governo, é o índice inflacionário, e elevou esse 1.200 para R$ 1.285,92 para os motoristas e R$ 800 dos cobradores para R$ 857. E mais nada. Quer dizer, não se falou mais nada referente à cesta básica, a plano de saúde, aumento real, por aí vai. De outro lado, você tem trabalhadores que foram contratados, eram da circular, deixaram a empresa, foram contratados pelas novas empresas e agora estão sendo mandados embora. Porque está vencendo nesse período aqui o contrato de experiência, os 90 dias desse pessoal. Então já tem uma choradeira muito grande também por parte desses trabalhadores, alguns que até pediram demissão da circular, afoitos, preocupados, será que eu fico sem emprego, como é que é? Pediu demissão, perdeu todos os direitos trabalhistas, foi para as novas empresas, está sendo mandado embora agora. Então, tá uma confusão, uma salada, um balaio de gato, difícil de entender e com muitos problemas. A gente vai focar nessa questão aqui no nosso programa a partir de agora. Mas antes, no Flash, ontem nós recebemos aqui o presidente do Conselho de Habitação e Política Urbana, o Darcy Bueno da Silva. Ele foi entrevistado ao vivo aqui no estúdio do Hora H. E ele apresentou para a gente esse documento aqui, que é a Carta Aberta à População e aos Poderes Executivo e Legislativo de Marília. Essa carta aberta, ela cobra revisão e cumprimento do Plano Diretor de Marília. Plano Diretor aprovado pela Câmara é uma lei,
em 2006, não teve sequer a primeira revisão, que era obrigatória, em 2010, e está engavetado, ninguém nem sabe onde está. O documento cobra a aprovação de uma nova lei de zoneamento e de uso do solo aqui na cidade. A lei atual é de 1991, está defasadíssima, não acompanhou a realidade da cidade e também nunca foi respeitada. A lei de defasada nunca foi respeitada. O documento cobra a elaboração de um plano viário, que nós nunca tivemos. Aqui abre-se rua, emenda-se rua, faz-se avenidas, corta para cá, faz rotatória, sem planejamento, não há plano viário. Cumprimento do PLIS, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, para o desfavelamento, até porque o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, do governo federal, não contempla desfavelamento na sua necessidade, como nós temos aqui em Marília, com 25, 27 favelas que nós temos aqui. Já existem conselhos nomeados, mas nunca funcionou o tal do PLIS. Quer dizer, tudo aqui em Marília é assim, você cria, faz festa e engaveta, nunca aplica. Esse documento cobra também a regulamentação do Grupo Especial de Análise, que é o GEA, responsável pela avaliação e aprovação de projetos impactantes, como de grandes núcleos habitacionais, por exemplo. O GEA já tem as suas comissões formadas, o pessoal todo nomeado, mas nunca funcionou, não foi regulamentado. E cobra também a revogação daquela lei municipal 675 deste ano, que cassou o poder deliberativo do Conselho de Habitação, tornando este conselho meramente figurativo, opinativo, ou palpiteiro, para a gente usar a expressão dita pelo vereador Mário Coraini em sessão da Câmara Municipal. Muito interessante. Palpiteiro, nada mais do que isso. Olha que o Ministério das Cidades diz e determina que o Conselho tem que ser deliberativo, sob pena até de cortar verbas do governo federal passadas para o município. O município, mesmo assim, os vereadores aprovaram o projeto que o prefeito mandou para a Câmara e cassaram o poder deliberativo do Conselho de Habitação e Política Urbana. Ou seja, não tem mais poder nenhum este Conselho para deliberar sobre essas questões tão importantes. Junto desse documento aqui, dessa carta aberta que nós apresentamos ontem, mas foi uma entrevista mais extensa, né? Junto desse documento, o Darcy apresentou esse outro aqui, que é uma carta de compromissos. E aqui estão elencados tudo isso que nós falamos agora, que é cobrado na carta aberta, e mais um pouco, vai além da carta aberta, essa carta de compromissos. Muito bem. Foi assinado esse documento em outubro do ano passado por todos os 6 candidatos que disputaram a prefeitura de Marília, inclusive o prefeito Vinícius Camarinha. Ele assinou o documento. Veja, nós extraímos do programa de ontem, veja o que eu disse no bate-papo com o Darcy Bueno da Silva, presidente da Comissão da Habitação, o que eu disse sobre esse documento aqui no programa. Veja aí. Então o Vinícius está ciente disso, Darcy? Está ciente, pois ele assinou a assinatura dele aqui. Ele assinou a carta de compromisso, está ciente. Não pode alegar ignorância. Exatamente. Meu Deus do céu. Eu só tenho a lamentar. Eu engrosso aqui os seus pleitos, vou continuar dando divulgação a isto. Agora, é lamentável a gente ter que cutucar o poder público para ele andar, para fazer o que tem que fazer, né? É a mesma coisa você ter que cutucar uma pessoa, respira, que senão você vai morrer, que você não está respirando. Pô, pelo amor de Deus, chega, desculpa a expressão, enche o saco esse tipo de coisa. Tem que lembrar o prefeito o que ele tem que fazer. E lembrar que ele assinou um documento se comprometendo a fazer e não está fazendo. Exatamente. Ah, é lamentável, né? Hora H. No final da entrevista de ontem, nós mostramos essa carta de compromissos aqui, mais uma vez, com a assinatura de todos os ex-candidatos a prefeito de Marília, inclusive o Vinícius, e indicamos inclusive o local onde estava a assinatura do Vinícius. Preste atenção. É essa última aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Vinícius Almeida Camarinha, essa última aqui embaixo, ó. Essa aqui, ó. Tem até o RG dele marcado aqui com a letra dele mesmo. Eu não vou falar aqui no ar. 4 de outubro de 2012. Ele sabe o que tem que fazer. Exatamente. Compromisso ele assumiu. O compromisso foi assumido. Estamos mal de político na cidade, não? Não está fácil. Hora H. E por que nós estamos apresentando esses trechos novamente aqui na abertura do nosso programa? Simples. Se serve de consolo para o Darcy, para o Conselho de Habitação, para mim mesmo, que estava indignado no programa, para toda a sociedade civil organizada, para a população em geral aqui de Marília,
A porta-voz do governo Vinícius na Câmara Municipal garante que o prefeito honra todos os compromissos que ele assume. Então, eu já estou acreditando que isso aqui vai ser cumprido, mais dia menos dia. Na sessão legislativa dessa semana, segunda-feira, a Sônia Tonin foi para a tribuna da Câmara e disse o seguinte: a assinatura do prefeito, que eu sei que vale e vale muito. E eu sei que ele honra por isso, porque eu já vi o prefeito validar os seus atos. Aonde há sua assinatura, eu vejo que ele valida, que ele confirma, que ele não foge à luta. Hora H. Não vou falar mais nada. Já estou acreditando que isso tudo vai acontecer. Se não acontecer, é mentira o que disse a Sônia Tonin. O prefeito não honra o que ele assina, ele não vai à luta, ele não preza aquilo que ele botou o chamego dele. Estou aguardando. Está preto no branco aqui. Ou o prefeito cumpre tudo, ou ele, a vereadora que o defende na Câmara, e todo mundo vai de embrulho, porque não vale mais nada, nem palavra, nem documento escrito. E eu me recordo mais uma coisa, que na ocasião em que esse documento foi assinado, no momento em que foi botar a assinatura aqui, é a primeira assinatura que tem aqui do lado de cá, no momento em que foi botar a assinatura, o Tato, Antônio Augusto Ambrosio, que era candidato a prefeito pelo PMDB, deu uma declaração que ficou famosa naquela ocasião. Ele falou: não precisa botar assinatura não, fio do bigode, palavra. O sujeito tem que cumprir a palavra. Eu não preciso nem botar meu nome aí, que eu cumpro tudo isso. Ele botou o nome aqui, não foi eleito prefeito, mas ele quis dizer o seguinte: tem gente que assina e não cumpre. Ô Vinícius, pelo amor de Deus, tua assinatura está aqui. Vê se você cumpre isso tudo, já passou da hora, hein? Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H. Com Ailton Medeiros, para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto, dia do aniversário de fundação de 110 municípios brasileiros. É dia também da Assunção de Maria de São Tarcísio. Em 42, na data de hoje, 42 depois de Cristo, teria morrido a Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Em 1534, os jesuítas fundavam nessa data a Companhia de Jesus. Em 1948, a Coreia era dividida em duas, a do Norte e a do Sul. Em 1969, era aberto o festival famosíssimo de Woodstock. Estão faltando 138 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 158 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Vamos agora aos destaques principais do Hora H. Saúde, retomada das obras da UPA Norte, possível transformação do PA Sul em UPA e outras unidades vão melhorar o atendimento à população de Marília, diz o presidente da Câmara. Valorização profissional. Trabalhadores reclamam que empresas de ônibus são novas, mas os salários são velhos. Na audiência do Ministério do Trabalho, sindicato cobra cumprimento de promessas. Ônibus, seja qual for a oferta final das empresas, trabalhadores vão decidir em assembleia se aceitam ou não. Desde já, motoristas e cobradores entram em estado de greve. Sem acordo, Grande Bauru e Sorriso oferecem apenas 1% de aumento real para motoristas e cobradores, quando a reivindicação é de 15%. Nova mesa redonda ficou marcada para o dia 22. Pacto da Terra. Certidões para a movimentação de terra em Marília começarão a ser emitidas pela Prefeitura até amanhã, sexta-feira. A Polícia Ambiental vai fiscalizar a retirada irregular de terra e impedir o roubo em barrancos de estradas rurais. Com estas e outras notícias, está no ar ao vivo mais esta edição do Hora H.
Hora H. Pelo jeito o frio vai continuar, não é? É claro que hoje um pouco mais intenso, amanhã menos, sábado idem, menos ainda, mas ainda assim as temperaturas máximas não vão escapar do controle, não, elas deverão ficar contidas e obviamente que isso vai fazer com que muita gente não tire o agasalho, que mantenha os cobertores fora do armário, fora do baú, exatamente porque o frio está aí. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O assunto principal do nosso programa vai ser essa questão da negociação de cobradores, motoristas e empresas de ônibus. A campanha salarial, 105 dias depois da data base, ainda não teve um fim. Pelo jeito, vai se arrastar por mais um tempo. A gente torce para que as coisas se ajustem, mas está difícil, hein? Muito distante o que é pedido pelo sindicato, que é ofertado pelas empresas. É importante salientar que tudo que está acontecendo nessa negociação neste momento contempla apenas as duas empresas em operação, Grande Bauru e Sorriso. A Circular ainda não teve nem nova rodada de negociação agendada com o Sindicato dos Trabalhadores, nem mesa redonda marcada no Ministério do Trabalho. A gente volta já já com este e muitos outros assuntos. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá.
Muito bem, de volta, vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H, destacando sempre as principais informações da cidade, para você que está sempre sintonizado aqui no canal 15 da TV Comunitária. Agora é definitivo, aquele pacto firmado na presença da Polícia Ambiental e da CETESB, que nós já informamos anteriormente, agora isso já foi corroborado por uma segunda reunião, já houve um documento emitido, somente será permitida movimentação de terra em Marília com certidão emitida pela Prefeitura. O documento deverá prever a quantidade de terra a ser movimentada, de que obra ela será retirada e para qual obra ela vai. Doação ou comercialização dessa terra certificada não vai ser permitida, ok? Isso proibido. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leonardo Sanches Mascarim, explicou, através da assessoria de imprensa da Prefeitura, que o pacto foi firmado na presença da Polícia Ambiental e também da CETESB. Por que foi firmado este pacto em definitivo? Isto que aconteceu segunda-feira passada em reunião no auditório da Prefeitura. Tome conhecimento agora. A gente estava com um impasse na cidade, tinha algumas obras de engenharia civil, escavação que estavam paradas e a gente foi buscar a solução junto ao comando da Polícia Ambiental para resolver esse problema da questão da movimentação de terra. A gente teve uma reunião, foi bastante proveitosa, junto com os técnicos da CETESB e o pessoal da Polícia Ambiental e nós, os secretários da Prefeitura, junto com o vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho, e chegamos a um denominador comum para não impedir o crescimento da cidade e tornar regulamentada essa situação de movimentação de terra. A situação encontrada por nós foi a Prefeitura regulamentar uma situação, emitir uma certidão para movimentação de terra, desde que essa terra seja retirada de uma obra e compensada em outra obra, não sendo permitida em nenhum momento a comercialização, doação de terra, ou mesmo o que vinha acontecendo muito no município, que era roubo de terra em barranco, áreas irregulares de extração de terra. Esses problemas eu acho que a gente vai conseguir resolver com essa regulamentação. Hora H. Olha, segundo Leonardo Mascarim, continuará havendo fiscalização da Polícia Ambiental com acompanhamento agora da Prefeitura Municipal sobre toda essa movimentação de terra no município. Venda ou doação dessa terra certificada será proibida. A Polícia Ambiental vai continuar fiscalizando essas áreas irregulares, quem está tirando terra irregular, quem está em área irregular de extração de terra, e a Prefeitura vai fazer uma parte de acompanhamento, né, não tão forte como a fiscalização da polícia, mas um acompanhamento dessa atividade para poder manter dentro da norma e da regulamentação que a gente vai implementar no município. A Prefeitura, a Secretaria de Planejamento, o secretário Pimentel, juntamente comigo da Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos emitir uma declaração para movimentação de terra, que seria corte de uma área, escavação de uma obra de engenharia civil para compensar numa outra obra que exige de aterramento. Então seria uma forma de compensação. Essa terra não estaria em nenhum momento sendo comercializada ou doada. Seria uma compensação de uma obra de engenharia civil para outra obra de engenharia civil. Hora H. Muito bem, o secretário do Meio Ambiente de Marília também esclareceu como é que será expedida esta certidão municipal para as obras que forem realizadas aqui na cidade. O projeto de engenharia civil que tem que ser aprovado no município, que passa pela Secretaria de Planejamento, ele já vai ter que ser aprovado junto ao projeto de terraplanagem. Nesse projeto já vai falar qual o volume de terra que vai ser extraído do local ou que vai necessitar. Em cima desse projeto aprovado, a Prefeitura vai emitir a certidão com o volume a ser transportado dentro do município, o volume que, se for exigido, é o bota fora da Prefeitura. Então tudo isso vai estar na certidão e a certidão vai ter validade de acordo com o andamento da obra. Hora H. Tá claro, né? Para fiscalizar, ou melhor dizendo, para finalizar, o secretário Leonardo Mascarim também falou o que estava acontecendo na cidade até então. A situação era bastante confusa e tudo estava meio que largado. Ele citou a movimentação clandestina de terra e até mesmo o que é que caracteriza roubo de terra em áreas particulares ou municipais. Preste atenção. O que estava acontecendo muito no nosso município era muita exploração irregular da terra. O pessoal retirando terra de barranco em estrada rural, a gente tinha muito problema, que isso na verdade caracteriza roubo de terra, porque é área particular ou área pública da prefeitura. Muitos terrenos com escavações irregulares sem a devida licença do órgão federal, porque na verdade a terra ela precisa de uma licença do órgão federal. Então estava muito desorganizado esse trabalho de terra no município. Então a gente está querendo, com essa fiscalização, foi uma demanda que aconteceu com a Polícia Ambiental, a gente quer
quer voltar ao trabalho para não pararem obras, não pararem as empresas, mas de uma forma regulamentada e organizada. A gente está providenciando entre hoje e amanhã, juntamente com a CETEB, essa documentação. A CETEB já está emitindo os pareceres e nós, Prefeitura, vamos emitir o nosso parecer para poder, a partir de sexta-feira, a partir do dia 15, quinta, sexta-feira, a gente já está emitindo essas certidões. Hora H. Quinta é hoje, sexta é amanhã. Admito que mais hora, menos horas, as certidões de situação. E tudo começou para chegar nesse ponto final da reunião que foi feita, 2 reuniões feitas com a presença de representantes da Polícia Ambiental e também da CETESB, os órgãos ambientais, os secretários municipais todos, até empresas e construtoras interessadas nessa situação, porque um caminhão da Codemar foi autuado, foi flagrado transportando terra. A terra não tinha certificação, não tinha licença ambiental para fazer esse transporte, para ser feito esse transporte. A terra foi apreendida, o caminhão também recolhido pela Polícia Ambiental, foi ali na rua José Bonifácio e foi aplicada uma multa, inclusive, se não me falha a memória, R$ 1.500 que a Codemar teve que recolher. Então, a partir daí e da impossibilidade de continuar movimentando terra da forma como vinha fazendo, é que se buscou um entendimento com os órgãos ambientais e agora se chegou a bom termo. Tá aí, portanto, quero agradecer ao pessoal da assessoria de imprensa da Prefeitura, em especial a Ana Cláudia Caetano, que foi quem fez a entrevista com o Leonardo Mascarim e distribuiu para os veículos de comunicação, dentre eles nós aqui do Hora H. Já está circulando mais uma edição do Jornal do Povo, lá do Adilson De Luca, destacando xerifes da Prefeitura. A Corregedoria Geral já acumula sindicâncias e processos. Na verdade, a Corregedoria, ela comporta a ouvidoria municipal e outros órgãos mais, e cria dentro da Prefeitura um sistema de fiscalização, de controle bastante grande. O objetivo do órgão, que começou a funcionar esse ano, é manter eficiência e transparência na gestão pública. São 21 procedimentos em trâmite, quer dizer, já sindicâncias instauradas, e outros 70 em fase de instauração. Código de Ética do Servidor é base para a atuação da Corregedoria Geral. E aí, demais outros assuntos, um jornal que traz bastante humor, principalmente na página 2, bastante interessante. Você pode acessar também o site www.noticiailustrada.com.br, noticiailustrada.com.br, que traz as charges do Luca, que é chargista aí, já renomado aqui na cidade, né? Mais de 1.200.000 compartilhamentos no Facebook. Bastante interessante, parabéns, mais uma edição do Jornal do Povo, que é parceiro também aqui do nosso Hora H. E vamos mudar o assunto de pato para ganso, mas antes, a essa hora, e independe o horário em que você está acompanhando o nosso programa, ou ao vivo, de 1 às 2 horas da tarde, esse é o pior, né? Porque nesse horário aqui, quem ainda não almoçou, de 1 às 2 da tarde, imagine, né? Fecha os olhos e vê bife voando, coxa de frango nadando e por aí vai. Se é das 7 às 8 da noite, igualmente, porque muita gente também não jantou até 8 horas da noite. Nós temos a reprise do programa de 7 às 8 horas da noite. Agora, se já for meia-noite, aí é difícil quem já não tenha jantado, mas pode acontecer. 9 da manhã do dia seguinte, aí o pessoal já tomou café da manhã, coisa e tal. Mas nesses 2 horários do almoço, que coincidem com o almoço e com o jantar, mostrar essa cena, essa imagem aí, coloca pra gente. Olha que torresmo, hein? Que delícia. Na verdade, essa é uma panceta, né? A panceta que ela é frita, bem sequinha, depois ela fica condicionada. Quando vai servir para o cliente, dá mais uma chegadinha nela. Olha ali aquela pururuca, casquinha, o corinho do porco, ele chega a estralar na boca, é uma delícia, não? Isso é coisa sensacional, que coisa gostosa. Um limãozinho em cima disso aí, tá bem quentinho, você coloca o limãozinho em cima e chega a estralar, de tão gostoso que fica. Meu Deus do céu, mostra outra imagem aqui, esse é um costelão, rapaz, olha que coisa boa, que delícia de costelão, matambre, que é aquela parte de cima, depois vem aquela capa de gordura e aí a carne mais macia que está entremeada pelas 2 camadas de gordura. Esse costelão é assado no papel celofane e ele fica assando horas e horas e horas na brasa, tudo feito na brasa. Eu estou falando de quem? Estou falando do costelão na brasa. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, final de semana, sábado e domingo, uma delícia. Você dá uma passadinha por lá, tem aquele frango desossado e ele é assado aberto, né? Ele é colocado numa grelha, aberto e levado para a brasa. Ele fica
pururuca por fora e macio por dentro. Esse frango na brasa é um espetáculo. Tem tanto aquele com ossos como o desossado. O desossado é o frango atropelado, né? Uma delícia. Costelão na brasa, você faz as encomendas, recebe, depois vai lá buscar, né? Bate um fio, ou tá pronto, vai lá buscar, ou então vai lá, já fica petiscando, toma uma breja, coisa e tal. 3454-2119, 8115-9624. De quarta-feira a domingo, costelão na brasa, ali na Pedro de Toledo, esquina com a José Bonifácio. Não esqueça, olha o telefone aí, ó, principalmente o celular, 8115-9624. E amanhã, sexta-feira, é o dia que junta todo mundo, Polegato, o doutor Luiz Rossi, né? Quem mais? O Milani, lá da livraria, pessoal que é escritor, que é poeta, o pessoal vai todo lá, ixi, vai gente, barbaridade, pessoal do Maruyama, vai todo lá para saborear esses quitutes. Aí sexta-feira é especial no Costelão na Brasa. Esse torresminho essa hora, hein? Mamma mia. Bom, falamos de coisa boa, agora vamos voltar para a vaca fria. Nem a mesa redonda realizada no Ministério do Trabalho foi suficiente para um acordo na campanha salarial dos motoristas e cobradores das empresas de ônibus urbanos aqui de Marília. Depois de 105 dias da data base da categoria e várias rodadas de negociação infrutíferas entre o Sindicato dos Trabalhadores e os patrões, o máximo obtido foi a oferta de 1% de ganho real sobre os salários. Essa oferta foi feita hoje na mesa redonda perante o negociador do Ministério do Trabalho. 1% de ganho real. A reivindicação da categoria é 15%. Sabe quanto 1% vai significar? Eu fiz as contas. R$ 12,85. É o que as duas empresas, a Grande Bauru e a Sorriso, estão oferecendo. 1%, R$ 12,85. Dá para o pessoal comprar. Dá para comprar o quê com R$12? 4 refrigerantes? Mais ou menos, né? 3, 4 refrigerantes. É isso aí. É o que eles estão oferecendo, 1%. Representante das empresas Grande Bauru e Sorriso, o advogado Luiz Gustavo Tirado Leite, tirou por base o índice que o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, vem dando nesses casos, alegou a insegurança jurídica instalada na licitação dos ônibus aqui em Marília e afirmou que é impossível para as duas empresas dar mais do que 1% de ganho real para os seus trabalhadores. Ele começou enumerando o que as empresas já acordaram, já acertaram com o sindicato nesta campanha salarial. Preste atenção. O repasse do INPC para o salário já para o mês de maio, ao ticket de alimentação, a reivindicação de uma possível substituição da cesta básica de itens para valor monetário e aceitamos o PLR na forma que era praticado do ano anterior da antiga operadora. O sindicato reivindica um aumento de ganho real de 15%. Dentro desse cenário, hoje, as empresas não têm condição de atender esse pleito do sindicato. Fizemos uma proposta de 1% que seria de atender o que o TRT tem dado em caso de instalação de dissídios coletivos, para a gente evitar esse desgaste aí de mais um problema judicial para todos, envolvendo empresa, trabalhadores e sindicatos, e tentar antecipar dessa forma. Até em razão de toda a insegurança jurídica que existe sobre o tema em Marília, que todos vêm acompanhando. Eu acredito que após uma definição judicial sobre tudo o que está acontecendo, será bem mais fácil de todos nos reunirmos novamente e buscarmos aí um meio termo que atenda a todos. Hora H. 1%, é mole? Diante do impasse, o negociador do Ministério do Trabalho fez a sugestão de um índice de 10% de aumento real para os trabalhadores. Chefe do setor de relações do trabalho aqui de Marília, Aldemir Estevão da Silva, comentou os índices de reivindicação do sindicato e o ofertado pelas empresas para chegar a um meio termo. Na verdade, ele não decide nada, ele simplesmente sugere. Preste atenção. Eu achei que também está com um índice aqui, uns 15%, muito alto, tá? Mas também, né, esse 1% também está muito baixo. Hora H.
Quando falou do 1%, que é muito baixo, você viu a cara do senhor Moacir Balteceira, presidente do sindicato. O advogado da Grande Bauru e da Sorriso afirmou que vai levar essa proposta dos 10% parcelados para avaliação das empresas. Porém, adiantou que elas trabalham no vermelho, porque todo o custo dessas empresas foi montado em 2011, planilhas de 2011, e elas só começaram a operar agora em 2013 por causa daquela confusão toda das licitações. O Dr. Luiz Gustavo confirma ao Hora H, você vai prestar atenção, vai ver aí, que a própria tarifa de R$ 2,15, que é praticada atualmente, está defasada há 2 anos. Já é prenúncio de alguma coisa, hein? Veja o que o advogado falou sobre a sugestão do Ministério do Trabalho para um eventual acordo entre as partes. Vou levar a proposta de 10%, como feito pelo mediador aqui do Ministério do Trabalho, e vamos ver o que nós podemos fazer para atender isso daí e tentar de uma maneira mais pacífica e coesa possível o nosso relacionamento com os trabalhadores e com o sindicato. O senhor diversas vezes falou durante a audiência aqui que não se trata de intransigência das novas empresas, mas sim de uma situação matemática. Queria que o senhor explicasse melhor isso aí e por que é que as empresas não têm condições hoje de oferecer um pouco mais do que o 1% que o senhor trouxe aqui. Essa situação matemática que a gente fala, o cenário de um início de trabalho, de proposta de tarifa, de custos operacionais, eles foram ofertados e na expectativa de dentro do início das operações do ano de 2011. No ano de 2011, nós já estaríamos propondo uma redução de tarifa, prestação de serviço para a população dentro do que aconteceu e foi proposto na licitação. Porém, houve todo o imbróglio judicial, a operação ela começou em 2013, então já foi absorvido no custo dentro de um cenário de trabalho que era de 2011, mas já foi absorvido uma data base de 2012, a data base de 2013 ainda que não dentro de todo o pleito do sindicato, mas já com INPC e algumas outras reivindicações. E esse é o cenário, o motivo dessa conta não fechar. Então, nós teríamos que trazer uma situação real para 2013. Quer dizer, dentro dessa linha de raciocínio, a tarifa que se cobra hoje de R$ 2,15, ela estaria defasada já há 2 anos. Sim, já estaria defasada há 2 anos, mas não que esse seja só o problema. Existe toda a insegurança jurídica no cenário. Hora H. É o que temos para o momento, senhores. A situação não é fácil, não é dificílima. O sindicato pede 15% de aumento real, as empresas, e elas chegaram, as empresas, prometendo uma nova realidade, um novo cenário. Os trabalhadores acreditaram, puxa vida, tudo vai mudar. Da mesma forma como os usuários dos ônibus circulares também acreditaram. Ontem eu estava ali no Costelão na Brasa, na Pedro de Toledo, com a José Bonifácio, e estava inclusive ao lado do Neto, que é o proprietário, o Neto Gradim, e mais alguns amigos, né, que estavam ali saboreando um torresminho daquele, e era o horário de pico, final da tarde, início da noite, o pessoal voltando para casa, os ônibus abarrotados. E aí, quem estava conosco ali comentava, né, puxa vida, havia a expectativa de que isso acabasse, de que a vinda de novas empresas iria permitir não apenas um conforto maior, que é ônibus novos, aquela coisa toda, serviços extras para os usuários, mas também ônibus para todo mundo poder viajar sentado e de repente o pessoal voltando para casa em pé. É curioso, né? Porque você vai no seu automóvel, vê o policial militar e multa você se não estiver usando o cinto de segurança. No ônibus ninguém vai fazer multa. Viaja em pé, feito sardinha em lata, pendurado, uma coisa impressionante, parece que você é um cabide pendurado no guarda-roupas. Com um detalhe, muitos desses ônibus novos não tem onde você segurar, e aí se frear, o sujeito vai lá para frente, se arrancar, o sujeito vai lá para trás. É um horror. E passaram 4, 5, 10 ônibus rumo à Zona Norte, os bairros da Zona Norte, todos apinhados de gente. Quer dizer, será que é gostoso isso? Será que está certo isso? Porque as empresas, já sabendo que nesse horário tem um fluxo maior de passageiros, não colocam mais ônibus disponíveis, mais, como eles chamam, né, os ônibus, mais carros disponíveis, pelo menos naqueles horários, para não impor essa judiação à população, que já tem que andar do transporte público ruim que é oferecido para todos nós no Brasil, já tem que dispor de um transporte público ruim e ainda vai viajar em pé.
feito sardinha em lata, amarrotado. Fica imaginando uma mocinha, uma senhora, com aquele povo tudo se esfregando ali. Oh, que história é essa? Até uma questão de desrespeito. Não apenas a questão da falta de segurança, mas de desrespeito em todos os sentidos com a população, especialmente com as senhoras, com as moças, com as mulheres dentro dos ônibus. Pelo amor de Deus, tem que ser revisto imediatamente. O prefeito é o gestor e é o fiscal de tudo. Prefeito, independentemente de que empresa seja, de qual é que está operando, vai lá e exija mais veículos disponíveis nos horários de pico para acabar com essa pouca vergonha que acontece aqui em Marília. Não pode continuar isso. Bom, acabou o alerta de greve lançado pelos motoristas e cobradores das empresas de ônibus urbanos de Marília e começou hoje o estado de greve, já é uma segunda etapa. Esse é o último passo antes da deflagração de uma greve da categoria que não está descartada, não. A nova posição dos trabalhadores será notificada ainda hoje pelo sindicato que os representa, segundo o presidente Moacir Baldissera. Já estamos em estado de greve pela proposta feita, já estamos em estado de greve. Hoje já vou notificar a imprensa e os trabalhadores que a gente está em estado de greve, porque essa proposta não avançou. E quando a gente marca a mesa redonda no Ministério do Trabalho, já sai do estado do alerta de greve e entra no estado de greve. Hora H. Essas denominações podem não ter grande significado para o grande público, mas internamente, frente aos negociadores, de um lado empresas, de outro lado sindicato, isso tem peso muito grande. Saiu do primeiro estágio, passou para o segundo, o próximo já é greve. E olha, a disposição dos trabalhadores para a greve é muito grande. Eu vi, quando desci as escadarias do Ministério do Trabalho, que o Hora H foi o único veículo de comunicação que acompanhou a audiência. Quando desci, os trabalhadores que estavam lá fora vieram perguntar, e aí, teve acordo? Eu falei, não teve, ofereceram 1%. 1% de aumento real? O que é isso? Ficaram bravos. Eu falei, mas o Ministério do Trabalho fez uma sugestão de 10% parcelado em algumas vezes. Aí um funcionário de uma das empresas de ônibus falou, o quê? Casas Bahia agora? Parcelamento? Que história é essa? Quer dizer, eles estão bravos. É possível que os próprios trabalhadores decidam entrar em greve se o sindicato não os apoiar por conta própria. E na diretoria do sindicato já tem divergência. O presidente quer ainda insistir na negociação. Ele, na verdade, quer um acordo, um consenso, na boa. Mas já tem diretor do sindicato, o Aparecido, por exemplo, eu escutei o Aparecido falando para ele, olha, se eles decidirem greve, eu vou apoiar. Independentemente do sindicato estar junto ou não, eu vou apoiar, porque não é possível uma situação dessa. Tudo é elemento de pressão, a gente sabe, mas que há uma insatisfação latente, isso aí não precisa nem dizer, né? Essa nova posição, o estado de greve dos trabalhadores, é porque não teve acordo na primeira mesa redonda entre os trabalhadores e os patrões hoje cedo no Ministério do Trabalho. A oferta de apenas 1% de ganho real para os motoristas e cobradores da Sorriso e Grande Bauru foi considerada irrisória pelo sindicato da categoria. O senhor Moacir Baldissera não gostou do resultado da negociação, nem podia. O que eu gostaria que saísse daqui, que saísse com a definição já do salário do trabalhador. Eu acredito que, com o pedido do mediador, que marcasse uma nova mesa redonda para o dia 22, às 9h30 aqui no Ministério do Trabalho, eu achei de bastante importância, porque dá tempo de eu conversar com o trabalhador, explicar, porque esse trabalhador que já está cansado, já está desgastado, já está sofrido com esse salário e com esse imbróglio que não aumenta, que não... Então, já dá um tempo para a gente estar conversando com esse trabalhador que já estão querendo fazer uma paralisação por conta. E o sindicato está tomando todas as providências, está conscientizando esse trabalhador para aguardar, para sentar, para conversar e para a gente estar chegando num acordo. Agora, o senhor chama uma assembleia para conversar oficialmente com os trabalhadores antes da mesa redonda do dia 22 ou aguarda a mesa redonda? Não, eu vou aguardar essa mesa redonda na qual a gente espera que o empresário traga uma posição boa para esses trabalhadores, na qual a gente não precisa ter uma paralisação na cidade. 1% de aumento real, como foi ofertado pelas empresas aqui. O que é que o senhor achou? Eu acho que não vai ser aceito pela categoria, também não é aceito pelo sindicato, porque eu acho que isso aí é irrisório. Durante esse tempo todo que a gente vem tentando negociar e temos promessas que vai ter melhorias para o trabalhador. Então eu acho irrisório essa proposta, no qual eu acredito que o trabalhador não vai aceitar. Hora H. Bom,
existem sinalizações, né? 1% ele já está dizendo, o trabalhador não vai aceitar, é irrisório. Os 10% parcelados, já teve trabalhador lá fora dizendo para a nossa reportagem, pô, aqui estão pensando que é Casas Bahia, isso aqui vai ficar parcelando, 10% já se viu, quer dizer, há uma insatisfação grande. Trabalhadores que estavam na circular, foram contratados pelas novas empresas, estão sendo, alguns, mandados embora agora. E por que estão sendo mandados embora? Estão sendo mandados embora porque está vencendo o contrato de experiência. E dizem que são funcionários já mais antigos, inclusive fiscais, que eram da circular e que foram para as novas empresas, que num primeiro momento foram tidos como imprescindíveis para ajudar a implantar toda a sistemática nova de funcionamento dessas empresas que vieram aqui para Marília. O terminal começou a funcionar bonitinho, porque demorou para pegar rosca, né? E esses fiscais foram imprescindíveis para isso, estão sendo mandados embora agora. Eu estive no terminal ontem, fui chamado lá numa lanchonete, onde estavam alguns trabalhadores demitidos, e eles estavam assim inconformados. Estão me prometendo em entrevista, provavelmente seja agendada para hoje ainda ou amanhã, enfim, porque eles estão inconformados, acreditaram, caíram no conto da sereia, no bico doce, foram trabalhar nas novas empresas, eram tidos e festejados como imprescindíveis para a coisa funcionar, para o sistema ser implantado. Uma vez implantado, venceu o contrato de experiência, estão sendo demitidos. Então, tem problema de tudo quanto é lado, gente. A coisa está muito séria, muito complicada. E os senhores viram o advogado das duas empresas, o Tirado Leite, dizendo que a tarifa de 2,15, ela foi uma tarifa para ganhar a licitação, né? Era 2,30 que se cobrava aqui, foi para 2,15, ela é em cima de custos feitos em 2011, nós já estamos em 2013, ele dizendo, ela está defasada há 2 anos, ele confirmou na entrevista. Não é o único item, o único ponto, tem a insegurança jurídica da licitação que ainda não se resolveu. Porém, é a tarifa já defasada, então podem ter certeza os senhores que já vão estar batendo a porta do prefeito. Toque, 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 o prefeito precisa aumentar aí a tarifa. Então, tem gente que acha que tudo que reluz é ouro. Devagar com a dor, porque o santo é de barro. Quanto aos 10% parcelados, que foi a sugestão feita pelo mediador do Ministério do Trabalho, o senhor Moacir Baldissena, do Sindicato dos Motoristas, disse que mesmo essa proposta, se ela de fato for confirmada, se as empresas vierem com essa proposta, a empresa está dizendo que não tem condições, que está no vermelho, o máximo que ela pode é 1%, 10% nem pensar, mas se for feita uma proposta de 10%, ainda assim os trabalhadores é que terão que aprová-la. No caso de ser oferecido esses 10%, o sindicato mesmo assim tem que marcar uma assembleia e está passando o que foi oferecido. E o trabalhador decide. Hora H. Muito bem, para a gente encerrar esse assunto, diria que a gente pode dizer que tem muita conversa, muita propaganda e nenhum resultado efetivo. É assim que os trabalhadores das empresas Grande Bauru e Sorriso estão avaliando a negociação salarial travada com os novos patrões dos ônibus urbanos aqui de Marília. Na frente do prédio da subdelegacia do Ministério do Trabalho, hoje cedo, estava um frio, rapaz, pode mostrar a imagem aí? Tinha uma faixa estendida pelos trabalhadores, diretores do sindicato dos motoristas, não é? Tem até a logomarca do sindicato, é assinada pelo sindicato, mas veja o que é que estava na faixa lá. Empresas novas, salários velhos, queremos valorização profissional com aumento salarial já. Aumento salarial já. Na audiência realizada na presença de representante do Ministério do Trabalho, advogado das empresas reclamou de déficits, diz que elas estão operando no vermelho, explicou como é que ele chegou àquela proposta de apenas 1% de ganho real para os trabalhadores e prestem atenção que ele já antevê, se não tiver acordo aqui em Marília, vai para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, lá em Campinas. E se for para o TRT, vai demorar, e o TRT, nesses casos, o máximo que tem dado é de 0,8% a 1%. Por isso ele deu 1%, ofertou 1%. Veja aí, preste atenção. Pegamos os últimos dissídios que foram instalados, instituídos pelo TRT. Ribeirão Preto, por exemplo, foi 8%. 8 e alguma coisinha. Então, INPC mais 1%. Acho que Campinas teve dissídio também nessa parte. Os dissídios pelo TRT, ele tem dado INPC e algo em torno de mais 0,8%, 1% de ganho real nessa situação que está. O que as empresas, elas, mesmo sem poder, mas nós nos comprometeríamos a fazer hoje, é colocar mais 1% de ganho real no salário. Pode parecer
pouco para quem recebe, muito para quem paga dentro da situação, mas é seguindo já uma orientação para a gente evitar, até se instituir alguma coisa nesse sentido, é uma decisão que ela pode demorar, mas já sabemos que é o que está acontecendo no TRT nesse período. Então, a nossa proposta hoje é o que a gente poderia, o máximo dentro do nosso alcance, é fazer isso daí, estender isso daí, inclusive, para o salário do ticket. Não temos condição, infelizmente, de mais nada. Hora H. Já o presidente do Sindicato dos Motoristas deu voz ao que dizem os trabalhadores da Grande Bauru e da Sorriso. Foi feita muita propaganda, muita promessa para eles, trabalhadores, e nada está sendo cumprido agora. O trabalhador está no aguardo disso, até por promessas das novas empresas. Quando chegaram, fizeram, que ia ser bem melhor, que ia melhorar as condições de trabalho, que ia melhorar o salário, que ia melhorar o ticket de alimentação, que ia fazer muita proposta, foi feita para o trabalhador hoje, que já está começando a ficar descontente. A gente tem pedido ciência até de pessoas do setor querendo pedir demissão em massa. Não vou citar nomes nem nada, porque diz que a cobrança é muito, o salário é pouco. Hora H. Trabalhadores das novas empresas falando em pedir demissão em massa. A exigência é muita e o salário é pouco. É isso, gente. O único veículo de comunicação que acompanhou tudo com exclusividade, lá dentro da sala onde ocorreu a audiência, a mesa redonda, foi o Hora H. Por isso os senhores tiveram acesso a todas essas informações que nenhum outro veículo de comunicação teve. Apenas observando, o salário do motorista é R$ 1.200, mais R$ 128 de ticket mais cesta básica, R$ 1.200. Com os 7,16% do INPC, que é de lei, é obrigatório, foi para R$ 1.285,92. Com esse 1% oferecido pelas empresas, vai sair de R$ 1.285,92, vai para R$ 1.298,77. No caso do cobrador, era R$ 800 o salário, com os 7,16% da inflação, foi para R$ 857,28, com 1% agora, R$ 865,85 é o que temos para o momento, senhores. Olha, só para encerrar, fechadas eventualmente as negociações com a Grande Bauru e a Sorriso, ficou para o dia 22, uma nova mesa redonda, não se sabe nesse meio tempo se os trabalhadores vão inventar de fazer greve ou não. Moral da história, se tiver um acordo ou se não tiver acordo e for lá para Campinas, no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, essa negociação, aí pode demorar mais tempo ainda para o entendimento, já estamos com 105 dias depois da data base da categoria, mas aquilo que eventualmente for definido com as duas empresas ainda terá de ser negociado com a circular, que o sindicato não colocou ainda nessa negociação, nessa parte final da negociação. Então, ainda tem muito chão pela frente, senhores, muito chão pela frente. Vamos falar de saúde agora, a retomada das obras da UPA, lá na Zona Norte, pela Prefeitura, paradas essas obras desde 2011, e a possível transformação do PA da Zona Sul em UPA também, conforme solicitação que já foi levada ao Ministério da Saúde em Brasília, devem melhorar o atendimento básico de saúde da população aqui em Marília. Esta é a expectativa e a avaliação feita pelo presidente da Câmara, vereador Luiz Eduardo Nardi. Ao discursar da tribuna da Câmara na sessão dessa semana, Nardi comentou as ações da Prefeitura na área da saúde e explicou que é necessário reforçar o atendimento primário para desafogar os hospitais onde são feitos os atendimentos de média e alta complexidade. Nós sabemos que nem o primário, nem o de média e alta complexidade estão sendo atendimentos satisfatórios para a população. Está todo mundo reclamando. Veja o que disse o Nardi. Se nós juntarmos esta UPA, o PA, se nós tivermos a transformação do PA aqui da Zona Sul também, estendendo-a para uma UPA, nós vamos ter uma mudança radical no conjunto das ações de saúde. Não é só no atendimento primário, mas, sobretudo, média e alta complexidade.
Porque o que nós temos hoje, na verdade, pela falta desse atendimento, é que há uma superlotação, uma superutilização do Hospital de Clínicas, da própria Santa Casa, na própria Unimar, que hoje não tem o convênio, mas que tem um convênio com o município e faz atendimento, e nós poderemos fazer com que um determinado tipo de atendimento, chamado atendimento primário, pela própria expressão da palavra, possa fazer com que as questões sejam resolvidas naquela instância, poupando e permitindo assim que o Hospital de Clínicas, o conjunto lá da FAMEMA, que a própria Santa Casa de Misericórdia também, possa absorver um número maior daqueles atendimentos de média e alta complexidade. Hora H. E a gente entende aqui no Hora H que, de fato, tem que ter uma atenção toda especial nessa questão aí do atendimento básico, atendimento primário de saúde, para desafogar os hospitais, porque tem um levantamento que foi feito, e esse problema que nós enfrentamos aqui com a saúde não é privilégio nosso, é um problema que está instalado no Brasil como um todo, faliu a saúde no Brasil, como faliram os serviços públicos de maneira geral. A segurança pública aqui em Marília é um desastre, e não é privilégio nosso. O país inteiro está em frangalhos. Não existe mais segurança pública. Aqui cada um que se vire, porque lamentavelmente estamos entregues à própria sorte. Lamentavelmente. Mas voltando à questão da saúde, Bauru fez um levantamento que é único, e eu acho que nós deveríamos fazê-lo aqui também, cada cidade brasileira deveria fazer. Em quase 5 anos, 581 pacientes morreram à espera de vagas em Bauru. 581 pessoas morreram lá em Bauru esperando vaga em hospital. Nós nunca fizemos um levantamento desse porte aqui na cidade de Marília. Será que aqui é muito diferente? Porque lá em Bauru atendem, centralizam lá 100 e tantos municípios. Aqui, 62. É possível que nós tenhamos números muito semelhantes aqui. A situação envolvendo a oferta de vagas em hospitais públicos para transferência de pacientes internados no Pronto-Socorro Central de Bauru foi parar na Justiça. Ontem, quarta-feira, o Ministério Público entrou com ação contra o Estado, a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, que é a FAMESP de lá, e a Prefeitura. Já de acordo com o promotor Pedro Machado, o Ministério Público Federal, desde janeiro de 2009 até junho deste ano, apurou que 581 pessoas que estavam no Pronto-Socorro Central acabaram morrendo depois em uma das unidades de saúde da cidade. Quer dizer, não houve atendimento a contento, atendimento imediato, e a pessoa acabou morrendo depois. Esse levantamento foi feito em Bauru. Será que aqui é muito diferente? Ministério Público, começar a se mexer. Tem que fazer esse tipo de levantamento, tem que botar a faca no pescoço, eu estou falando aqui, sentido figurado, por favor, do governo do Estado e do governo federal. Dinheiro nesse país existe, ele tem que parar de ir para corrupção, para ser envergonhice, para propina, para coisa que não vale a pena, para coisa suja, e ser aplicado retornando para a população, que é dinheiro da população. Não dá para conviver mais com isso, né, gente? Por isso, importante que disse o Nardi, importante essas ações na saúde aqui em Marília, mas importante, acima de tudo, fiscalizar, cobrar e ser cara séria, sisuda, porque sorrisinho, infelizmente, o pessoal monta a cavalo. Tchau, gente. Um abraço, até amanhã com mais uma edição do Hora H.